proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão plenária ordinária do dia 9 de julho do ano de 2024. Faço uma saudação aos vereadores dessa casa, também ao assessor jurídico Dr. Marlon, às servidoras da casa. Conferindo o quórum, registramos a ausência do vereador Gilmar Castanho, do Progressistas, o qual se encontra em Brasília tratando de assuntos pertinentes ao município de Chapada. De imediato convido o vereador Michael Roberto Hermes para proceder à leitura de uma passagem bíblica. O pacto que a Joiada fez. Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Alô, alô, alô. Alô, alô. Aumenta o volume. Alô, alô. Alô. Alô, alô. Agora sim, alô. Coloco em votação a ata número 4038 da sessão ordinária realizada no dia 2 de julho. Quem concordar com a mesa permaneça como estão, os contrários se manifestem. A ata 4038 foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, registrando a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho. Declaro aberto a primeira fase da sessão, que é o do pequeno expediente. Convido a secretária para que leia as correspondências. Ofício 038 de 2024. Excelentíssimo senhor Alcino Rui Colorausch, presidente do Poder Legislativo de Chapada. Apresentação do projeto de lei 036 de 2024. Senhor presidente, saudamos Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 036 de 2024 para estudo, apreciação e votação dos nobres vereadores na sessão ordinária agendada para o dia 9/7 de 2024. Sendo exposto, reiteramos cordiais saudações de apreço e estima. Atenciosamente, Gelson Miguel Scherer, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei 036. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes dessa colenda Casa Legislativa. Trata-se de abertura de crédito adicional suplementar no recurso de 1.706 a 1.700 das naturezas de despesas do equipamento e material permanente na agricultura para a contrapartida na aquisição de um caminhão e de obras e instalações para obras de infraestrutura de pavimentação nas localidades das linhas São Francisco, Formosa, Diogo e entre outras, oriundas das emendas parlamentares individuais dos deputados federais. Covatti Filho, no valor de 200 mil, Pedro Westphalen, no valor de 100 mil, Afonso Mota, no valor de 200 mil, Giovanni Cherini, no valor de 250 mil, e Lucas Redecker, no valor de 100 mil, e emendas de comissões nos valores de 384 mil, com 205. Na certeza do compromisso sempre expressado por vossas senhorias, somos confiantes em poder contar com a compreensão dos membros dessa Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria,
para a proposição final da lei em regime de urgência, que a situação requer, reiteramos votos de elevada estima e especial consideração. Atenciosamente, Gelson Miguel Scherer. Em votação, o regime de urgência do projeto 036/2024. Os que concordam com o mesmo permaneçam que estão, os contrários se manifestam. O regime de urgência do projeto 36/2024 foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes, registrando a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho, do Progressista. Excelentíssimo senhor Alcino Rui Kohlrausch. Assunto: apresentação do projeto de lei número 35. Senhor Presidente, saudamos Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei 035 de 2024 para estudo, apreciação e votação dos nobres vereadores na sessão ordinária agendada para o dia 9/7/24. Sendo exposto, reiteramos cordiais saudações de apreço e estima. Atenciosamente, Gelson Miguel Scherer, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de abertura de crédito adicional especial nos recursos 1715 e 1716, nas naturezas de despesas de subvenções econômicas para a pessoa física e subversões econômicas para a pessoa jurídica, para a incorporação no orçamento de 2024 dos estudos do superávit financeiro de 2023, oriundos da Lei Complementar 195 de 2022, do incentivo à cultura. Do disposto, colocamos a apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei, contando com a unânime aprovação do regime de urgência. Gelson Miguel Scherer, Prefeito Municipal. Coloco em votação o regime de urgência do projeto de lei 035/2024. Os que concordam com o mesmo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência do projeto de lei 035/2024 foi aprovado por unanimidade de votos, registrando a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho. Ofício número 040 de 2024. Excelentíssimo senhor Alcino Rui Kohlrausch, presidente do Poder Legislativo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 016 de 2024. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, incentivo aos demais vereadores a atenção ao pedido de informação número 016 de 2024, de autoria do vereador Dariano Agostinho Guto, PL. Encaminhamos em anexo a justificativa elaborada pelo contrato, a pedido da Secretaria adiante dos quistos solicitados, sendo que tenho a informar, permanecendo ao inteiro dispor para quaisquer outras informações que se fazem necessárias, aproveito o ensejo para externar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Gelson Miguel Scherer, Prefeito Municipal. Aqui não tem a justificativa. Será que tem que ver tudo isso aqui? Eu acho que não. Moção número 002 de 2024. Moção de apoio para anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. A Câmara de Vereadores de Chapada, através dos vereadores abaixo
signatários com amparo no artigo 252 do regimento interno dessa Casa Legislativa, apresentar a moção de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Considerando o estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas que assolaram a região em maio de 2024, resultado em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos na infraestrutura e na economia local. A situação financeira já fragilizada no estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma dívida pública elevada com a União, comprometendo sua capacidade de resposta e de recuperação diante de desastres naturais e de crises emergenciais. A importância das medidas urgentes e afetivas para a mitigação dos danos causados pelas chuvas e para a reconstrução das áreas afetadas, garantindo a segurança e o bem-estar da população atingida. A necessidade da solidariedade e a cooperação entre os entes federativos para enfrentar os desafios decorrentes de desastres naturais e para promover a recuperação socioeconômica das regiões afetadas. A importância de uma atuação conjunta entre os poderes legislativo municipal e estadual, em colaboração com o governo federal, para encontrar soluções viáveis e sustentáveis para a crise fiscal que assola o nosso Estado. Os vereadores do município de Chapada, no estado do Rio Grande do Sul, vêm, por meio dessa moção, expressar seu total apoio à solicitação de anistia das parcelas da dívida pública do estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios com a União pelo período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio às suas finanças. Essa medida é urgentíssima para a mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes de calamidade pública ocorrida na região. Ressaltamos que a mais simples suspensão das parcelas, com a incorporação dos valores suspensos ao saldo devedor no final do período, tratará novos problemas aos entes afetados pela calamidade pública no momento da retomada desses pagamentos. Isso resultará em um montante de difícil equacionamento cujo efeitos serão sentidos pela população por meio das restrições impostas aos serviços públicos fornecidos por esses entes. Nos termos, solicitamos aos representantes do governo federal que empreguem esforços para atender a essa demanda urgente e imprescindível para a reconstrução e a recuperação do Estado, especialmente diante do atual estado de calamidade. Outros, sim, requerem à mesa diretora que, após aprovada essa moção, seja enviada aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher essa moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do governo e do povo do município de Chapada, do Rio Grande do Sul, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos. Chapada, Rio Grande do Sul, plenário Arnildo Becker, 2 de julho de 2024. Vereadores proponentes: Alcino Rui Kohlrausch, progressista; Dariano Gut, PL; Leonardo Crintes, PSDB; Marley Ritterbusch, progressista; Maico Hermes, PDT; Sandra Mathieu, progressista;
Salete Damer, progressista, Kelvin Chu, PDT, Gilmar Castanho, progressista. Recomendação número 017 de 2024. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm perante ao Poder Executivo solicitar a manifestação deste com relação à presente recomendação, que seja analisado pelo Poder Executivo a possibilidade de nominar um bem público de grande relevância com o nome de Padre Nelson Friedrich, ou da possibilidade legal e jurídica de uma que seja nomeada a Praça da República com o nome da Praça Padre Nelson Friedrich. Justificativa com histórico. O Padre Nelson é natural de Agudo e nasceu em 27/4/1919, filho de Rodolfo Friedrich e Meta Seibel Friedrich. Em 1925, com 6 anos, junto com os seus pais, se mudaram para Ijuí. Em 1942, com 23 anos, foi ordenado sacerdote, assumindo a paróquia de Arroio do Tigre, e após poucos anos foi trabalhar em Santa Maria em 19/2/1950. Foi nomeado por D. Antônio Reis e assumiu a paróquia São José de Chapada, permanecendo como pároco até 30/1/1957. O Padre Nelson foi uma pessoa especial. Em hábito simples, sempre gostou de jogar futebol, era torcedor do Grêmio e mesmo de batina batia a bola com crianças e amigos. Ele foi ativo e grande colaborador nas conquistas do município no tempo em que permaneceu nessa cidade. Logo que chegou em Chapada, em 19 de fevereiro de 1950, em menos de 3 meses, criou uma associação para ter aqui em Chapada água encanada, sendo que desde 11/9/1936, Chapada tinha luz elétrica, mas não tinha água encanada. Logo que o Padre Nelson chegou em Chapada, havendo que tinha energia elétrica, ele incentivou uma associação de água da comunidade, uma vez que a rede elétrica instalada pelo senhor Germano Matti passava próximo de uma das vertentes fortes e estável. Assim, em 1/5/1950, portanto, menos de 3 meses, como pároco, a associação foi criada sem nenhuma ajuda do poder público e era formada por famílias católicas e evangélicas. Padre Nelson teve a contribuição decisiva para a construção do hospital. Quando o Padre Nelson chegou em Chapada, encontrou um hospital de madeira em precárias condições para atender os pacientes. O Padre Nelson, tendo uma visão de gestão, e pelo bem da comunidade, incentivou a todos para a construção do hospital. Ele afirmava: posso celebrar uma missa embaixo de uma árvore, mas os doentes precisam ser tratados em um hospital. E assim mobilizou toda a comunidade e em 2/7/1950, menos de 5 meses de sua chegada, foi fundada a Sociedade Beneficente Hospital São José, tendo 300 sócios fundadores. Com o envolvimento de toda a comunidade, foi iniciada a construção do novo hospital, sendo em 20/5/1953 o lançamento da pedra angular,
com o término das fundações e do primeiro piso em 10 de janeiro de 1954, em menos de um ano do início da construção. O padre Nelson se juntava pessoalmente com os trabalhos da construção e os que construíam um estímulo para todos. Um fato que é digno do registro. Numa oportunidade, o engenheiro responsável pela obra, impossibilitado de comparecer em Chapada, mandou um auxiliar para levar plantas e repassar instruções sobre a construção da obra. O auxiliar, depois de vistoriar as obras, não conhecendo pessoalmente o padre Nelson, perguntou aos trabalhadores onde poderia encontrar o padre com quem deixaria as plantas. No meio dos trabalhadores, o padre se identificou, sendo que o secretário do engenheiro, surpreso, afirmou: Padre Nelson, o senhor ajudando a fazer o concreto? Diante de todos, Nelson disse: tenho força e disposição. Assim ficou claro que ele não só supervisionava, mas se envolvia diretamente nos trabalhos. Por essa razão, a comunidade também se envolveu nos trabalhos, tendo entre eles pessoas de diversas crenças religiosas. Outra conquista do padre Nelson foi a estrada de Chapada para Tesouras. Ele mobilizou a comunidade para que o Estado fizesse um novo traçado da estrada de Chapada para Tesouras e, consequentemente, para Carazinho, ou, na época, para Pinheiro Marcado, principalmente. Em Tesouras, a colonização tinha um aclive muito forte, o que dificultava a comunicação entre si e, por consequência, por Carazinho. O padre Nelson mobilizou a comunidade e conseguiu que o governo estadual mudasse o traçado da estrada, que mais ou menos permanece o mesmo até hoje. Um aspecto marcante do padre Nelson era a sua prática de visitar todas as famílias em suas residências, concedendo bênçãos, compartilhando mensagens, ouvindo as histórias de cada lar. Em 3/2/1957, foi nomeado por D. Vitor Sartori e assumiu a paróquia de Jaraguí, onde liderou a construção de várias obras, como o asilo do município, a reforma e ampliação da igreja, a construção de casa canônica, do salão paroquial, que foi palco do primeiro grito nativismo, idealizou a biblioteca municipal, liderou a criação da Associação Rural, Caixa Rural, construção do Hospital de Jaguari. Assim, padre Nelson tem uma história muito importante, pois não foi somente um padre, mas um gestor, que vivenciou o futuro das comunidades, e ele estava na frente das pessoas em todos os momentos que ele fez em Chapada. Ele não tinha só católicos, tinha evangélicos e outras religiões como integrantes das diretorias, fazia parte do Hospital da Associação da Água e de outros movimentos que ajudou a criar. Assim fica essa sugestão, através da recomendação justificativa, para que o Poder Executivo, se for possível, analise a possibilidade de nomear um bem público de grande relevância com o nome do padre Nelson Friedrich, ou da possibilidade legal e jurídica de que seja nomeada a Praça da República com o nome Praça Padre Nelson Friedrich, Chapada, Rio Grande do Sul,
Sala das Sessões, em 9 de julho de 2024. Vereadores proponentes: Alcino Rui Kohlrausch, progressista; Leonardo Crintes, PSDB; Salete Damer, progressista; Sandra Amati, progressista; Dariano Gut, PL; Gilmar Castanho, progressista; Marley Ritterbusch, progressista; Maico Hermes, PDT; e Kelvin Chu, PDT. Excelentíssima Senhora Diretora, Instituto Educacional Júlia Bilhar de Chapada. Assunto: informações sobre alunos matriculados. Cumprimentamos cordialmente a oportunidade que dirigimos-nos a Vossa Excelência com o propósito de encaminhar-lhe a solicitação de que essa escola informe o número de alunos matriculados na escola nos anos 2020, 21, 22, 23 e 24, para análise do conteúdo. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos cordiais saudações, atenciosamente, ao vereador Alcino Rui Kohlrausch, do Poder Legislativo. Prezado Senhor, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, viemos através deste responder o ofício referente ao número das matrículas dos seguintes anos: 2020, 423. No ano de 2021, 384. 2022, 378. 2023, 346. E em 2024, temos 310 matrículas. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Maria Raquel Zimmer. Resolução de mesa número 04/2024. Regulamento o artigo 37, parágrafo 3º da Lei Federal número 9504/97 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no artigo 37, parágrafo 3º da Lei Federal número 9504/97, bem como do artigo 15 da Resolução do TSE número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024, regulamenta as providências a serem adotadas no período que antecede a eleição municipal de 2024 e determina atos e condutas vedadas à administração da Casa Legislativa. Artigo 1º. Nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei Federal número 9504/97, apenas os vereadores poderão ingressar e permanecer na Câmara Municipal de Vereadores, fazendo uso de broches, dísticos e adesivos em dia que não houver sessão legislativa, reunião de comissões ou outros eventos previamente marcados durante o período da campanha eleitoral. Parágrafo 1º. Os servidores, prestadores de serviço, fornecedores, não podem ingressar ou permanecer na Câmara Municipal de Vereadores, portanto, todo e qualquer tipo de propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. Os dias de sessão legislativa serão de comissões ou outros eventos previamente marcados. Ninguém poderá ingressar ou permanecer na Câmara Municipal de Vereadores, portando todo e qualquer tipo de propaganda eleitoral. Artigo 2º. Os partidos políticos, as federações partidárias e as coligações poderão utilizar a Câmara Municipal de Vereadores para a realização das convenções, desde que solicitem um agendamento prévio, sendo obedecida a ordem de preferência sobre os pedidos mais
mais antigos sobre os novos, no caso de existirem 2 pedidos para a mesma data. Parágrafo 1º. Os partidos políticos, as federações partidárias e as coligações são responsáveis pelos danos causados ao poder público e a terceiros durante o uso das instalações. Parágrafo 2º. Fica autorizado o uso de decoração no ambiente interno do Poder Legislativo para as convenções. Artigo 3º. Para a execução das determinações do artigo 45, parágrafo 1º da Lei Federal nº 9.504/97 e do artigo 15 da Resolução do TSE, número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024, se observará os seguintes procedimentos. 1. No dia 30 de junho de 2024, será iniciado o processo de alteração no portal do Poder Legislativo, bem como nas redes sociais, de modo que, no dia 6 de julho de 2024, se estejam atendendo os comandos dos artigos 15 da Resolução do TSE, número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024, na integralidade. 2. Entre os dias 30 de junho de 2024 e 5 de julho de 2024, o portal do Poder Legislativo e as demais redes sociais poderão estar em manutenção, de modo que no dia 5 de julho de 2024 estejam acessíveis apenas os arquivos permitidos pela resolução do TSE, número 23.735. 3. A partir da sessão legislativa aprazada para o dia 9 de julho de 2024, até 6 de outubro de 2024, as sessões ordinárias e extraordinárias serão gravadas, sendo seu conteúdo de publicação após o dia 27 de outubro de 2024. Após o dia 7 de outubro de 2024. Questão de ordem, senhor presidente. As sessões serão divulgadas. Só repete, por favor, Sandra. A partir da sessão legislativa, eu posso concluir? A lei está aqui junto, depois você pode verificar. Na verdade, só repete a frasezinha ali. A partir da sessão legislativa aprazada para o dia 9 de julho de 2024, hoje, né? Até 6 de outubro de 2024, as sessões ordinárias e extraordinárias serão gravadas, sendo o seu conteúdo publicado após o dia 7 de outubro de 2024, conforme os parágrafos 2º e 3º do artigo 15 da Resolução do TSE, número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024. Questão só de ordem, presidente. Justamente. Depois, quem sabe o jurídico puder só explicar, a gente poder tirar umas dúvidas, porque, em tese, o princípio de transparência, nesse contexto, parece que está sendo velado aqui. A gente precisa informar o que é feito. Imagina só em outubro. Como não? Né? Então, se a gente puder tirar essas dúvidas em seguida, agradeço. Posso? Tu vai falar agora? Tá. 4. Somente serão mantidas no portal do Poder Legislativo e nas redes sociais as publicações que visem atender o artigo 48-A da Lei Complementar número 101/2000, os artigos 8º e 10º da Lei 12.527 de 2011 e o parágrafo 2º do artigo 29 da Lei número 14.129/2021 e a Lei Federal número 14.133/2021, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 15 da Resolução do TSE, número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024. Artigo 4º. As gravações das sessões legislativas serão fornecidas mediante requerimento e preenchimento de termo, onde restará consignado
que o requerente tem ciência dos limites legais estabelecidos pela resolução do TSE número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024. Parágrafo único. O requerente deve providência à mídia para a gravação da cópia. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, 4 de julho de 2024. Registre-se e publique-se. Data supra. Alcino Rui Colorausch, presidente. Leonardo André Crintes, vice-presidente. Salete Maria Damer, primeira secretária. Sandra Maria Almeida Mate, segunda secretária. Junto, então, com essa resolução, segue anexo aqui, né, a lei, então, que embasa toda essa resolução. Convido, então, o Dr. Marlon para que atenda o pedido aí do nosso colega Dariano, que está andando aí com as dúvidas. Sim. Boa noite a todos. Tudo bem? Saúde dos vereadores. O que eu acho que a gente tem que ver aqui é que teve uma modificação na lei. Houve 12 resoluções que foram estabelecidas para essa eleição, pelo TSE, agora em abril de 2024. E o que aconteceu, vereadores? Por que essa mudança tão drástica? O que aconteceu da eleição de 2020 municipal para a eleição de 2024? Existiu a eleição presidencial de 2022 com essa grande polarização. Então, o que houve? Existe a lei, por exemplo, essa lei que não pode ser publicadas as informações, que denomina, por exemplo, os vereadores, ou que serve para lhe promover politicamente, digamos assim, seria uma propaganda antecipada agora desse período até o dia das convenções, que é até o dia 5 de agosto. Então isso a lei não permite, mas só para mim contextualizar para vocês, o que aconteceu? A lei, ela estabelece uma multa, então, de 6 a 30 mil reais para violar esses dispositivos. Só que, como existiu essa eleição, e o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, analisou essas situações e chegou a dar multa de até 600 mil reais em casos. O Nicolas Ferreira foi o primeiro, o paciente zero, foi o primeiro a ser condenado acima da lei. Então, o TSE, ele faz a lei da forma que convém, enfim, ele julga acima da lei. E então, para os juízes agora, eles podem interpretar, por exemplo, vai até 30 mil, mas o Alexandre de Moraes já deu até 600, então eu posso também dar até 600, alguém que violar a lei dessa forma. Então, o que aconteceu foi essa mudança na lei e na interpretação da lei. A lei diz que até 30 mil, mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que é a nossa maior, digamos, casa judiciária, da qual não há mais recurso, então de 30 mil pode chegar a 600 mil. Então, e daí? Como que a gente vai fazer? Nessa resolução aqui que nós montamos aqui com o Dr. Moacir, e analisando bem, isso foi um caso que foi debatido já e foi analisado bastante. O que diz a lei? A professora Sandra não leu, mas eu vou só dizer para vocês, talvez fique mais fácil de entender. Essa resolução, então, que é a resolução agora de 2024, que é a 23735. Então, diz assim no artigo 15, inciso 6, nos 3 meses que antecedem a eleição até a sua realização. Então, é agora, por exemplo, do dia 5, ou da sexta-feira da semana passada, de segunda-feira até o dia da eleição, nos 3 meses. Fazer pronunciamentos em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, né? Mas isso você já sabe, não é o caso aqui. Aqui é o caso do parágrafo 2º, que diz que a publicidade institucional vedada pela linha C do inciso 6 deste artigo,
que é o que? Os 3 meses que antecedem a eleição, que é proibida a publicidade, é a publicidade que é comprovada pela indicação de nomes, de slogans, de símbolos, de expressões, de imagens e outros elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Então, é isso que acontece aqui. Os cargos que estão em disputa nessa eleição é os cargos dos vereadores. Então, aqui a lei, ela proíbe que a própria imagem, né, que identifica o vereador, o que que é, por que é feito essa lei? Eu acho que foi muito rigorosa, ao meu ver, muito rigorosa, mas enfim, é a lei. E o que é justamente o entendimento dessa lei, que eu estudei, eu vi os comentários também, a gente analisou, é para evitar, digamos, uma disparidade entre aqueles que são vereadores para aqueles que não são. Por exemplo, você tem um eleitor que vai decidir o seu voto, né? E daí pode olhar no site da Câmara, claro que é um meio válido, né? Eu acho que seria importante para isso, mas ali pode ter informações do vereador que pode desequilibrar essa tomada de decisão para um candidato que não seja vereador. Então, essa que é o cerne da lei, né? Eu sei que isso é difícil, eu também não concordo, vocês são vereadores e vocês estão aqui fazendo o trabalho de vocês, acho que tem que ser mostrado, mas a lei, ela busca essa igualdade, por isso que a lei está aqui e ela tem que ser cumprida, por isso que a gente está sendo tão rigoroso de não transmitir as sessões. Por quê? Porque se a Câmara vai transmitir as sessões, ela está editando as falas de vocês. Eu acredito em todos vocês aqui de que ninguém vai falar nada que seja que possa ser classificado como um crime, um ilícito eleitoral ou uma fake news, mas a gente não sabe o que pode sair, né? O que pode acontecer. Então, se acontecer isso, vai ser a Câmara que edita e que publica. Vocês estão assistindo aonde? Vocês estão assistindo no site da Câmara, no YouTube da Câmara, no Facebook da Câmara. Então, por isso que a Câmara, ela é responsabilizada por aquilo que ela disponibiliza no seu site. Por exemplo, se o vereador pedir o requerimento e pegar a sessão da Câmara e publicar no outro dia na sua página, ele retira a responsabilidade da Câmara e passa para ele, né? Por quê? Porque ele está disponibilizando e ele está editando. Então é esse tipo de situação que a gente busca impedir com essas, digamos, essas medidas que são muito duras para a população e duras para os vereadores, a gente entende, mas é a legislação que mudou e a gente tem que seguir ela, assim, ela até bem restritiva, né? A gente até tá deixando as fotografias dos vereadores e tudo, até que eu seria restritiva ao extremo. Existem outras que não estão deixando só as informações do 48A, que é só a parte contábil, e é só as coisas, o que fere a transparência, eu também acho que sim, mas é no período eleitoral. Enfim, aí é uma lei específica que a gente tem que seguir. Tá, entendo, doutor Marlon. Só para destacar, então, a resolução, qual é o número? Desculpa, é o número 4. Eu estava tentando achar no site, nem no site a resolução tá, nem no grupo, se me corrijam aqui, por favor, o grupo nem no grupo de vereadores tá essa resolução. Tá aqui, sexta. Mas vamos lá, até vou baixar agora então, porque eu não tinha inclusive reparado. Eu normalmente até venho falando algumas sessões que no site deveria ser nossa referência e ele não tem, tá? A resolução de mesa, ela então não deveria ser restrita, não só isso, tá, gente? Pedido de informação, fui olhar agora, por exemplo, no site, não tem pedido de informação, por exemplo, o 16, o 17, o 18, tá? Aí vamos lá. Os trabalhos, então, legislativos, pelo que deu para entender aqui, me corrijam se estou errado, não serão, então, mais divulgados ou publicados nenhumzinho
Só depois das eleições, as atas, elas devem ser aprovadas na próxima sessão. Que cabimento tem isso? Isso é um extremismo. Tudo bem ser gravado, mas vejam só, aí a população aqui faz e acontece, vamos supor, claro, eu sei, ninguém aqui vai extrapolar, mas isso fere totalmente o princípio da transparência. Pode sim, vereador, claro. Sim, mas é você que vai estar publicando na tua página. Aí você é responsável por aquilo que tu publica. Aí tu pode falar o que quiser. O que quiser e desde que você seja responsável, né? Tá. Não, ela está sendo gravada por imagem. Sim, pode requisitar a câmera, que a câmera vai fornecer a gravação por imagens. Sim, na verdade era quase de fechar a câmera, parar, a gente não tem que ganhar salário para ficar escondendo as coisas que a gente está fazendo aqui. Mas infelizmente é o que a gente tem que fazer. Fecha colaborar. E volta só depois das eleições. Só questão de colaborar. Não era assim, desculpa. Presidente, pessoal, só uma pessoa que fala. Por favor, vereador Kelvin, está numa palavra. Pode ser uma pergunta meio ingênua, mas a gente observa os comentários que outros municípios, então, alguns mudaram e outros não. Como é que fica essa parte? Todos devem aderir a essa nova lei ou... Não, cada município, cada Câmara interpreta da sua forma, né? Se quer seguir a lei dessa forma restritiva como a gente está seguindo, segue. Outros podem entender que não seja tanto, que não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhuma fala que possa vir a prejudicar, ou pode ser caso de alguma multa. Pode que não aconteça, então, mas fica no risco de cada Câmara. A questão não é nem a transmissão, pessoal, nem falei desse tema. Vejam só, o que a prof. Leu, até pedi para ela repetir. Não vai ser colocar nem as atas que a gente então trabalha aqui, as coisas que a gente fala aqui, as coisas que a gente aprova ou reprova ou não aprova, as coisas que são lidas. Não, isso é um cúmulo do cúmulo. Desculpa, gente, mas isso vai ter que ser revisto. Perdão, porque vejamos, uma questão é propaganda, questões promocionais do candidato isso e candidato aquilo. A gente inclusive sabe, existe agora os pré-candidatos, existem as convenções, acho que todos aqui entendem isso. Poxa, até o site, parem para pensar, o site tem a nossa foto e o nosso nome, aí não pode? Beleza até então tirar, só que daí os trabalhos que a gente está fazendo aqui dentro, é como se eles então, a gente tem que esconder? Como a gente tem que esconder? Vamos pegar e fechar isso aqui, porque não tem cabimento. Perdão, pessoal, mas vejamos, pensem comigo. Nós estamos agora, então, dizendo para a população, acabou de ser lido, que a partir de hoje, tudo que a gente falar, abóbora, laranja, maçã, ninguém vai mais saber. Ninguém deve saber. A não ser se pedir um requerimento, pelo amor de Deus, quem vai fazer isso? Tá doido? No período eleitoral, sim. Nós podemos pedir toda... Só um pouquinho, o vereador Michael, por favor. O que existe, principalmente nos municípios maiores, Câmara de Deputados e Senado, eles pedem autorização para o juízo eleitoral. O juízo eleitoral defere ou não. Então, mas geralmente nas câmaras maiores é deferido. Porque não tem ainda uma jurisprudência formada nesse sentido, porque começou agora. Então, tem alguns municípios maiores que estão formando processos e pedindo para o juiz eleitoral. Então, nós temos que aguardar ainda essas decisões para ver se tomamos este caminho ou não. Mas assim, ó, esses 600 mil que vocês falaram, vocês dão um exemplo meio que confuso. Foi falado sobre informações. Informações é de caráter do nosso trabalho. Agora, sim, promoção que se caracterize. Vamos lá, um colega, o Joãozinho, conseguiu 1 milhão para não sei o que. Até nem tem mais recurso agora, acabou. Ele vai se promover, vai falar ali, etc. Ok. Mas, que nem vocês citaram, o Nicolas.
eu até vou pesquisar mais também para tentar contribuir, mas ele vai pagar, não é a Câmara dos Deputados que vai pagar 600 mil, logo, não é a Câmara de Vereadores que vai pagar 600 mil de multa se ocorrer. Sim, mas isso era na legislação antes dessa resolução que saiu agora em 2024. Esse caso é da eleição de 2022. Mas agora ficou bem explícito que não pode. Então, aqui, pelo artigo 48A, eu vou ler para vocês o que pode constar no site. Para os fins que se refere o inciso 2º do parágrafo único do artigo 48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica acesso a informações referentes a: quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referente ao número do correspondente processo, ao bem fornecido e ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, procedimento licitatório. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Então, aqui fala só em informações de receita e despesa. Não autoriza outras informações. Mas qual resolução é essa? Porque não é 23.7... Não, esse aqui é o artigo 48. Inclusive no site do próprio TSE, olha só, a última resolução disponível é a 23.743. Essa é da Lei 101, a Lei da Responsabilidade Fiscal, de 2000, Lei Complementar tá, 101. Mas daí, então, bom, tem várias jurisprudências, porque... realmente, gente, olha, nós temos que checar um pouco mais. Tem o IGAN, não tem DPM, como é que está essas questões ali, o próprio município faz. Porque, poxa vida, uma coisa, volto a dizer, até eu também chequei, o Michael bem perguntou, eu até estou aqui com o meu... Eu posso transmitir, tá? Inclusive pessoal, vou fazer a transmissão. Pode fazer. Agora... o que eu faço aqui, o que é feito na casa, porque o Michael concorda, a gente passou por eleição já, municipal e nacional, e a gente tem o poder não, a gente tem a palavra e a responsabilidade disso. Agora, não vamos fazer... Meu Deus, eu fiquei apavorado. O que a gente ia votar hoje, a comunidade não vai poder saber, só depois das eleições, pensa. Prof, quero dizer que isso mostra que a gente tem que esconder o quê? É ficar o público. Mas aí está muito... Eu acho que está tendo algum equívoco de interpretação, exagero. Uma coisa eu entendo. Mas e como era antes do site, então? Como você fazia a divulgação das leis e das coisas? Será que é tão diferente assim? Parece o fim do mundo isso? É legislação eleitoral, tu tem que seguir? Justo? Não. É isso? Nunca foi restritivo assim. Agora, vejamos, você falou ali de uma legislação e de um entendimento que está nas resoluções do TSE, é isso? Sim. Qual? Sim. Eu coloquei, inclusive, no grupo dos vereadores, mas posso lhe passar no particular. Aqui. Na lista do site, qual é a resolução em si que proíbe? Porque a 23.735 não consta esse artigo que você leu e realmente está muito estranho. E outra, se for ver, então, o site tem que tirar as fotos dos vereadores. Sim. Ninguém pensou nisso, inclusive. Eu fiz o encaminhamento da questão pedindo para que se retirassem as imagens, para a dinâmica, que é quem faz a formatação do site, enfim. Foi aberto um chamado de uma ordem de serviço para que eles fizessem. Porque agora não foi feito. Realmente, eles quase tinham que parar tudo. A gente não teria mais que realmente quase nem trabalhar e nem ganhar salário, como a gente ganha os nossos... Porque o que estamos divulgando para a comunidade do que a gente faz? Nada. E não pode ainda. Meu Deus. Não, é que existe muita... Agora, por exemplo, não pode licitar. Vocês vão aprovar um projeto de lei aqui que veio recurso, que veio emenda, mas também não pode licitar. Então tem muita coisa que não pode no período eleitoral. Não, mas tu pode falar, pode divulgar na tua página.
Pode divulgar na tua página. Não, beleza, e mas depois, o site não tem? Não, o site não vai ter, não pode ter. A lei está explícita. E depois do dia 5 das convenções, pode, acho que deve ser feita uma página do vereador, do candidato a vereador, para daí sim fazer a sua campanha. Mas aqui na Câmara de Vereadores não pode, está explícito, está falado isso, está aqui. Eu também sou contra isso, vereador, mas a gente tem que seguir, não tem o que fazer. Tá, mas eu vou pegar a resolução dessa mesa, pessoal, e vou falar com a promotora eleitoral para saber o que ela pode nos ajudar e se de fato isso está correto. Não sei se foi checado, porque eu sei, entendo então essa discordância, mas eu sei, cumprir a lei, beleza, só que nunca foi tão restritivo, não estou falando nem de rede social, não. Entendo que, vocês também falaram ali no exemplo do Nicolas, que o vereador que fizer isso, só que daí ficou um pouco confuso se a Câmara não tem, eu acredito que o TSE não vai multar a Câmara, vai multar o vereador. E ele, beleza, tem o risco e não existe imunidade parlamentar se algumas restrições de lei forem específicas. Sim, mas é multado a Câmara, mas é multado o vereador pelo conteúdo da sua fala, mas é multado a Câmara por disponibilizar isso fora. Também a Câmara? Sim, a Câmara, por exemplo, fora de horário eleitoral. O horário eleitoral começa dia 5, termina as convenções. Esse período agora, que é dos 3 meses antes, que é os 45 dias, que pode configurar propaganda antecipada. Então, o vereador é multado, mas também pode ser multado a Câmara por disponibilizar esse conteúdo. Por quê? Porque a resolução do TSE diz que não pode. Então, vai estar sendo disponibilizado, está indo contra a resolução do TSE. Então, a Câmara também vai ser multada. E claro, esse é um ponto, mas a questão maior, então, que fica em tese é que realmente os projetos de lei, as atas que nós temos que aprovar no outro dia, não vão mais ser divulgados pedido de informação, não vai mais ser divulgado em site, não vai ficar mais o histórico do que nós estamos fazendo. Em tese, a partir de hoje, nós vamos desligar a luz e só realmente quem vem aqui presencial, que nem no tempo dos Maia, dos Inca, dos Azteca, porque, poxa vida, tudo hoje é conexão, é transparência, acho eu que infringe a lei de acesso à informação. Mas, enfim, só pensei em consultar a promotora eleitoral para a gente ter o feedback dela. Eu sei, eu já fui consultar em outros momentos ela, porque, que nem como você falou, doutor Marlon, é entendimento. É ruim isso. Vem lá de cima e um juiz entende uma coisa, outro entende outra. Mas quem sabe... Não sei se ela que vai estar em andamento agora até o fim das eleições, mas o entendimento em tese seria dela, acho eu, quem sabe pegar só um parecer se essa resolução está muito restritiva ou não. Farei isso, se me permite, para ajudar, quem sabe depois podemos alterar, se ela passar segurança, né? Porque senão, realmente, nem vocês vão querer mexer algo que ela diz que não sei, depende. Daí... Sim, claro. Mas essas informações, vereadores, ficam armazenadas e elas existem, elas estão ali e podem ser verificadas a qualquer tempo, a partir do requerimento ou depois no site da Câmara, depois do dia 5. Não pela resolução de mesa, não, será fornecido. Pelo artigo da resolução de mesa, deve ser feito o requerimento, será fornecido. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. As gravações, artigo 4º, as gravações de sessões legislativas serão fornecidas mediante requerimento preenchido o termo onde serão consignado que o requerente tem ciência dos limites legais estabelecidos pela resolução do TSE número 23735. Então, será fornecido, sim. Doutor Marlon, acho que, pessoal, eu acho que todos tiveram oportunidade, quem quiser mais, vamos seguir, nós temos um trâmite a seguir na sessão, mas essas discussões podem continuar, né? O colega Dariano, a gente também, eu também fico a inquietude diante de tanta restrição. Isso é um mérito a gente concorda, né? Mas não tem, isso aí, eu não vou querer botar no risco, entende? Então, obrigado por se interessar no assunto. Agradeço ao Dr. Marlon também por explanar e essa conversa pode continuar mesmo fora tá bom? Então, na sequência, declaro aberto então a segunda fase do grande expediente
uso da tribuna pelo prazo regimental de até 10 minutos. Convido o vereador Kelvin Chu para fazer uso da tribuna. Colegas vereadores, minha saudação, meu boa noite. Demais colegas aqui da Câmara Municipal, sintam-se cumprimentados. E também as pessoas que estão aqui, a sua presença na Câmara de Vereadores. Primeiramente, eu gostaria de destacar o projeto legislativo, onde o mesmo trata da alteração do nome da Praça da República. A gente comentou anteriormente, antes de iniciar a sessão, a gente até assinou, mas daqui a pouco fazer um complemento, né, nesse projeto Praça da República, e aí sim o nome do Padre Nelson. Então, por que eu digo isso? Praça da República todos nós conhecemos há vários anos, e eu acho que simplesmente trocar o nome fica que nem nós pegar e trocar o nosso nome, né? Então fica bem complicado. O vereador Maico colocou um projeto aqui na Câmara, depois ele vai explicar bem certinho também, isso proibindo então a alteração de nomes aqui do nosso município. Uma coisa que a prof. Sandra comentou, foi a prof. Sandra que deveria ter um painel, vamos dizer assim, porque hoje a gente está aqui, o vereador, teve esse projeto do vereador Maico, mas se o vereador Maico não tivesse aqui, a gente iria votar um projeto em cima do outro, né? Anulando, na verdade, o projeto que o vereador Maico colocou, proibindo então essa alteração de nome. Então vale também então a gente avaliar essa questão para nós vereadores que estamos aqui, e futuramente também isso pode valer para vários anos. Esse projeto está valendo, então vale essa avaliação. Mas como eu disse, o padre foi importante, o histórico diz, não só o histórico, os fatos, mas avaliar com atenção, então, quando se fala em alterar nome, ou então fazer uma homenagem junto à Praça da República para o Padre Nelson, que com certeza é merecedor. Outra questão também que eu gostaria de destacar dos colegas vereadores, também ao Executivo, é um pedido. Eu estive visitando algumas famílias aí, e as pessoas pedem container. Foi uma atitude que ajudou na questão do lixo urbano. E uma das famílias que eu visitei, aqui na rua João Steffer, estão solicitando logo abaixo ali da Polícia Militar um container. Ali tem bastante depósito de lixo, entulhos, e esse container vai então facilitar bastante a vida ali das pessoas que estão à volta. Tem 2 cestas de lixo ali, mas um container vai ajudar bastante então, porque tem um grande volume ali de lixo que acaba se acumulando. Entulhos também, claro que o entulho não vai no container, mas acaba então desafogando ali aquela rua, logo abaixo da Polícia Militar aqui de Chapada, rua João Steffer. Fica então esse pedido meu para o Executivo, mas o pedido que a população aqui de Chapada trouxe até mim. Eu agradeço a atenção de todos. Para a noite de hoje seria isso, e até a próxima sessão. Convido o vereador, colega Maico Hermes, para ocupar a tribuna, fazer seus pronunciamentos. Saúdo o presidente da casa, vereador Alcino, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, as servidoras da casa, as pessoas que nos acompanham pessoalmente. Infelizmente, através das redes sociais a gente não está mais sendo transmitido. Acho injusto isso aí. Acho que nós estamos representando as pessoas que nos elegeram, que nos colocaram aqui. Acho que com certeza elas também devem estar se sentindo injustiçadas, não estar podendo assistir essa sessão. Complementando a fala do vereador Kelvin sobre mudanças de nomes, na minha primeira legislatura começou a entrar projetos de lei onde tinha vereadores que queriam trocar nome de ruas, nome de logradores públicos. Então, conversando com a assessora jurídica da época, a doutora Sandra, eu criei um projeto de lei que proíbe
a troca de nomes de rua, de logradores públicos, para não ficar uma, digamos assim, uma frescura. Hoje uma pessoa é homenageada, daqui uns anos vem outra pessoa ali, tira aquele nome, bota outro nome, dando problemas em escrituras, enfim. A gente sabe da importância do Padre Nelson aqui no nosso município, a história nos conta isso, e eu acho que a gente com certeza vai ajeitar, ou vai sugerir, ou vai conseguir alguma obra importante no nosso município, para colocar o nome do padre que foi muito importante para a época. Também comentei aqui nessa tribuna que eu recebi um pedido no São Roque do Chico Magione, e que fazia 60 dias que tinham ido lá começar uma terraplanagem. Já faz, eu acho que 60 dias da festa de São Roque e ainda não retornaram lá para terminar a terraplanagem. Essa era uma importância de ter as redes sociais para as pessoas ficar sabendo o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Mas então, como que vamos fazer? Nós vamos ter que levar essas informações. E o pessoal não está sendo atendido. E não é só o Chico Magione. Ontem eu recebi também do Flávio Burchês, lá do Três Marques. Nem o transporte dos alunos está conseguindo chegar até na casa dele para pegar os alunos. A mais velha, que está estudando na Júlia Bilhag, vai por conta própria até na faixa geral para pegar o ônibus. A mais pequena, a mãe tem que levar, porque a estrada que dá acesso na casa deles não dá condições. Então não é pontos isolados que a gente tem problemas no nosso município, e tem brita, e tem pedra, e tem serviço, e tem maquinário, e não está sendo resolvido. Diz que já pediu para 1, para 2, para 3, falam que vão anotar, falam que vão resolver, faz mais de meio ano e não está sendo resolvido. Assim como também na propriedade do Flávio Burchês, no Três Marques, ele está construindo uma casa nova, está investindo, vai ficar no interior, pediu várias e várias vezes para levar terra, até hoje não foi atendido. Por que chega as coisas até o vereador Maico, depois o Maico que é o xarope, é o chato, é o que quer intriga? Como é que eu não vou colocar isso aqui na casa, se as coisas estão acontecendo aqui no município? As pessoas não me procuram, Devardo. Inclusive ela colocou, e eu não posso falar que ela colocou na mensagem, mas eu gostaria que esses 2 casos fossem revistos, fossem repensados. As pessoas são do nosso município, pagam impostos, estão investindo. Os alunos estão estudando no nosso município e não estão tendo nem condições do micro chegar lá para pegar eles, e nem o básico que o município tinha que fornecer, que era a terra e a terraplanagem para essas famílias. Também, falando em fake news, acho que é uma vergonha com a era da informação que nós temos hoje. Nós estamos no ano de 2024, tem pessoas que a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades, as mais velhas, mais de idade, de entrar num site, de entrar num programa para ver o que realmente aconteceu e o que está acontecendo. E tem pessoas que têm a coragem de propagar fake news no ano de 2024. Seria isso, senhor presidente, para a noite de hoje. Muito obrigado. Convido o vereador Dariano Couto para que faça a sua manifestação. Gostaria de saudar nosso presidente, vereador Alcino, demais colegas vereadores presentes nessa sessão, também nosso procurador jurídico, doutor Marlon, servidores da casa, as pessoas que, mesmo nesse frio, estão aqui acompanhando nossos trabalhos. Trabalhos estes que me surpreendeu ali ao ouvir a resolução, e agradeço inclusive o nosso jurídico pelas explicações, e entendo que também, não concordando, está acatando, né? Porém, eu
não vou ser favorável a ela, e nesse contexto, como eu até destaquei anteriormente, gostaria que a Casa, né, se possível, enviasse ao Tribunal Superior Eleitoral de Carazinho, a promotoria eleitoral, o juiz eleitoral, quem ou qual palavra eleitoralmente for necessária, para a gente checar essa resolução, pois entendo eu, salvo o melhor juízo, né, presidente Alcino, essas restrições, elas, na verdade, claro, são com qual intuito? De evitar a promoção eleitoral, né, para que as pessoas que usam daqui deste trabalho como vereador, vereadora, não falem coisas que podem configurar uma promoção pessoal. Logo, falar sobre o projeto em debate, dúvidas, a solicitação de coisas como o colega Marco acabou inclusive de fazer, talvez sim, pode ser uma questão de uma promoção pessoal. É um pouco confuso, pois talvez a gente tem que ser melhor regrado do que podemos falar ou não. Um exemplo, não pode pedir então carga de brita. Eu não faço uso da tribuna para isso. Eu encaminho as pessoas aos secretários, aos setores responsáveis. Alguns colegas fazem, outros não, a gente sabe. Cada um tem seu jeito. Então, isso pode se configurar como um exemplo. O Adriano está aqui, quem sabe futuro candidato a vereador, né? Ele não consegue vir aqui pedir uma carga de brita, um exemplo, para um amigo, um conhecido dele. Ele não consegue vir pedir uma melhoria para os transportes, né? Os transportes universitários, um exemplo. Ele não tem essa oportunidade, e aí a gente acaba sim utilizando desse espaço para, em tese, uma promoção ou uma vantagem. Ele não pode falar, claro, ele não tem mandato, eu tenho, então eu posso. Mas agora o debate de projeto, que a gente talvez poderia criar isso, olha, podemos falar sobre a sessão, o assunto da pauta, a moção que a gente tem aqui, pedido de informação, que a gente tem falta de respostas, dúvidas dos projetos, e isso inclusive ser transmitido. Mas, como eu disse, o que o vereador fala, o presidente pode cortar o microfone. Se ele detectar que será feito um pedido, que a gente pode combinar aqui com antecedência de não ser feito, muito menos falar de o que conseguiu, o que não conseguiu com o deputado, com não sei quem. E muito menos prometer. Então, se for ver, até esse projeto de lei, doutor Mário, tem que checar, como a gente já falou aqui, é muito importante, é muito oportuno, só que é um projeto de lei, de resolução, né, se eu não me engano, da questão do leite. E, em si, quais fatos concretos ele vai entregar, a não ser de uma promessa, tá? Então, se a gente não pode, aliás, nem o prefeito pode, pelo que eu estou vendo, licitação não pode, o prefeito nem vai poder executar esse projeto de lei, não vai poder nem, aliás, nem é com ele, né? Porque é um projeto de resolução, claro, legislativo, mas vejamos, mais promocional que... Posso, Dariano, com licença? Sim. Posso. Não, até... Não, Dariano, se for o pensamento de como uma promessa, eu retiro o meu nome do projeto. Retiro hoje mesmo, o projeto não, nem vai à votação. É o pensamento, eu sei. Mas acaba transparecendo. Então, se for para esse lado, eu vou retirar o meu nome do projeto de resolução. Tá? Até porque, colega Kelvin, até isso, eu já toquei nesse assunto na última, toco de novo, mas relacionando a todas essas restrições e o que a gente então não pode, com o exemplo aqui que eu dei, que o Adriano, um exemplo, vai querer defender os transportes e não pode, porque ele não tem a palavra, fora que não pode nem executar isso. Então vejamos, né?
Então, mas que a gente encaminhe ao TSE, não em si esse projeto, só eu digo que seja analisado, pois ele não vai poder ser executado. Pode ser pausa, dado uma pausa, até porque ele não é urgente, se eu não me engano, acho que é 90 dias, mas para a gente retomar na sequência, né? É uma ideia, não vai ter como executar ele, tá? Volto a dizer, não estou falando que ele é ruim ou bom, é que ele não está com muitos detalhes de efetivação disso, tá? Pode falar, Marco. Mas, vereador... Ou tem o meu ali. Vereador Dariano, nesse teu pensamento, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito também não precisa de votação. Se o prefeito não pode licitar, também poderia retirar e ficar baixado. Pois é dúvidas, interessante essa análise, tá? Então, só para, até o colega tinha até falado antes, quando a gente estava debatendo, mas só para finalizar, presidente, essas restrições, então, do período eleitoral, a gente entende que é para isonomia, né? A questão dos canais que terão restrições, mas a própria resolução não diz que não pode as atas, as transmissões de sessões. Entendo eu, posso ter entendido errado, vou estudar mais sobre isso durante a semana. Só que daí a gente tem a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, até se for ver, para pedir, para solicitar informações aos órgãos públicos não precisa, inclusive, justificativa. A não divulgação das atas das sessões, por exemplo, a interrupção das transmissões, elas violam os princípios da transparência estabelecidos pela lei e pela Constituição. Então, acredito que a gente deve, né, encaminhar, então, por segurança, como o presidente já falou antes ali, a gente já debateu sobre isso, mas após ter esse retorno aí dos órgãos superiores, acredito que informarão com urgência, adequar algumas coisas e não restringir a esse ponto. Tá? Eu tenho, por exemplo, falando em restrição, pessoal, o projeto 034, até ele não tem um pedido de informação que eu encaminhei ao executivo, não teve uma resposta, eu pedi 2, tá? Na última sessão eu tinha pedido o 018, pedido de informação. O 016 veio incompleto, encaminharei novamente as respostas que não vieram, porque não é só responder qualquer coisa, tá? Então, destaco sobre isso, em especial todo o meu tempo sobre essa questão de informação e transparência. E daí, para finalizar, só destaco que o 018 é um pedido de informação que foi feito e ainda não tivemos resposta, que ele está vinculado ao projeto de lei 034, que sim, é uma continuidade, mas a gente tem dúvidas e acredito que amanhã, mais tardar, encaminho o restante das perguntas que não foram respondidas ao jurídico para a gente enviar novamente ao setor responsável. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Boa noite. Convido a colega Sandra Matti. Não. Convido a colega Salete Damer. Não. Eu também não. Convido o vereador Dariano Crinches. Não. Não. Também a Salete também não. Então, tá. Espaço de líder, alguém? Tá. Seguindo. Não havendo mais nenhum vereador mais inscrito, declaro encerrado o grande expediente e aberta a terceira fase, que é a ordem do dia. Consulto, então, aos líderes dos partidos, se queiram... Tem 2 projetos que entraram hoje de suma importância, 035/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município e indica recursos de outras providências. E também o 36 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Consulto aos líderes se vamos votar esses projetos, pelo menos um, os 2, enfim, daí eu suspendo a sessão por até 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Aproveitando a dúvida, doutor Marlon, o senhor pode nos explicar justamente por isso, já que então
começa a restringir, inclusive o executivo, o que eles poderão fazer com a aprovação desse projeto? Poderão pôr em prática alguma coisa? A lei ela permite que seja feito desde que o projeto ele já vem em andamento, né? Eu acho que tem que ver como que está sendo realizado cada projeto. Eu sei que agora nesse período ele não pode licitar. Então, depende da ordem de início. Cada um tem um. Só sei que nesse prazo não pode. Ou vai à votação, não? Nós temos parecer até. Tá. É por essa dúvida. Certo. Tranquilo. 35 também não. Então, solicito ao secretário para que proceda a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de resolução 003/2024. Esse é o 04. Que é 003, né? A resolução teve do leite. Ah, é. A do leite não, assim. Próxima. Esperar o Castanho. Esta linha, então, de entendimento, vamos então colocar em votação a moção 002/2024 de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União, de autoria dos vereadores integrantes dessa Casa Legislativa. Os que concordam com a moção 002/2024 permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção 002/2024 foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, registrando a ausência justificada do vereador Gilmar Castanho. Declaro então encerrada esta fase e aberta a quarta fase das comunicações parlamentares. Se algum vereador quiser se inscrever, eu faço. Nada mais tendo a tratar, dou por encerrada esta sessão plenária ordinária, agradecendo a proteção de Deus.